Olá! Hoje a gente vai fundo aqui nos trechos bem interessantes de A Anatomia do Estado, do Murray Rothbard. A ideia é assim, tentar entender a visão dele sobre o que é mesmo o Estado, sabe? E o que não é. Vamos lá. Oi. Olha, a visão central que o texto traz é essa separação bem clara entre o Estado e a sociedade. Rothbard não compra essa ideia de que nós somos o governo, né? Ele acha que frases tipo a gente deve para nós mesmos, falando da dívida, ou você está fazendo isso para você mesmo no serviço militar, é mais uma cortina de fumaça ideológica. E ele dá uma definição bem direta, né? O Estado como essa organização que tem o monopólio da força numa área e, crucialmente, consegue a renda dele por coerção, os impostos, né? Diferente de quem ganha dinheiro voluntariamente no mercado. O texto até cita, acho que Schumpeter, né? Falando que a teoria dos impostos é uma coisa, mas a realidade é bem impositiva. Que o Franz Oppenheimer falava, sabe? A diferença entre os meios econômicos, que é produzir e trocar voluntariamente, e os meios políticos, Que seria, basicamente tomar à força o que os outros produziram. Para Oppenheimer, o Estado é justamente a organização dos meios políticos. Ele nasce da conquista de uma tribo dominando a outra e não de um contrato social bonitinho, entende? entendi. Mas aí fica a pergunta: como é que esse grupo pequeno, a elite do Estado, consegue se manter no poder controlando a maioria? Rothbard fala que precisa do apoio da maioria, né? Mesmo que seja só um apoio passivo, tipo aceitação. Isso. E aí entra um ponto-chave que ele levanta: a aliança com os intelectuais. É visto quase como uma troca. Uma droga. Como assim? O estado da segurança, status, uma plataforma para esses intelectuais, e eles, em troca, criam as justificativas, a ideologia que faz o poder do Estado parecer legítimo para o resto do pessoal. O texto até dá uns exemplos históricos de intelectuais que apoiaram regimes em troca de prestígio, né? É uma relação bem conveniente para ambos os lados. Interessante. E que tipo de argumento, que tipo de ideia o Estado usa para se justificar, segundo essa análise? Ah, são várias. Tem a ideia de que quem governa é mais sábio, é especialista, que o governo é inevitável, essencial para manter a ordem. Principalmente para proteger do crime comum. Só que Rothbard sugere que o Estado só limita o crime privado para ele mesmo poder continuar extraindo, né? Para manter seu próprio monopólio. Faz sentido, dentro dessa lógica. Que mais? Tem também o medo, né? Medo de outras alternativas, medo de outros estados, o nacionalismo entra aí, o apelo à tradição. Ah, sempre foi assim. Exaltar o coletivo em cima do indivíduo para ninguém discordar muito, o determinismo histórico para tirar a responsabilidade das pessoas e, claro, induzir culpa em quem tem riqueza, tipo ganância privada, enquanto o setor público seria nobre e usar uma linguagem científica cheia de jargão para parecer que tudo é muito técnico e inevitável. O texto também fala de como o Estado sempre tenta aumentar seu poder, né? O exemplo da Constituição Americana e da revisão judicial é ótimo. Como é que algo criado para limitar o governo acaba virando uma ferramenta para validar a expansão do poder? Meio que o Estado julgando a si mesmo, né? Pois é. E essa preocupação não é de hoje. O Calhoun já dizia que só ter uma Constituição escrita não segura o poder. A tendência é quem está no governo interpretar do jeito que for mais conveniente. Ele até propôs a tal maioria concomitante, um jeito de dar poder de veto para minorias importantes. Mas aí Rothbard vai além, né? Ele pergunta, por que parar na minoria? Por que não dar esse veto para o próprio indivíduo? Considerando essa natureza toda expansiva, coercitiva, o que o Estado mais temeria, segundo Rothbard? Basicamente duas coisas: guerra lá fora e revolução aqui dentro. Tem aquela frase forte do Randolph Bourne que ele cita: a guerra é a saúde do Estado. Saúde do Estado. Por quê? Porque na guerra o Estado consegue justificar um aumento enorme do seu poder sobre todo mundo, né? É uma emergência. Talvez por isso que crimes contra o Estado, tipo traição, sonegação, muitas vezes são punidos mais duramente que crimes de uma pessoa contra outra. E entre os Estados, como eles se relacionam nessa visão? Ah, a tendência histórica é a expansão, conquistar território. Claro que tentaram criar umas leis de guerra, direito de neutralidade para proteger civis, comércio, limitar a coisa toda só aos exércitos. Mas hoje a gente vê guerra total, né?
Rothbard também não acredita muito nesses tratados sagrados entre governos. Ele argumenta que governos não são donos do território para poderem fazer acordos para sempre em nome de todo mundo. Para a gente ir fechando, o texto usa uma ideia do Albert J. Nock, né? A história como uma briga entre o poder social Isso. Que seria a energia das pessoas, a cooperação, a produção. e o poder estatal, que seria tipo um parasita vivendo em cima desse poder social, extraindo o que ele produz. Exato. Resumindo a visão de Rothbard que a gente viu nesses trechos, o Estado é essa entidade coercitiva que vive do que a sociedade produz e está em conflito direto com a liberdade individual. E para se manter, depende muito da ideologia. Então, a conclusão que fica é meio pessimista, talvez. Se essa análise estiver certa, tentar limitar o Estado usando as ferramentas do próprio Estado, tipo constituições que ele mesmo interpreta, parece que historicamente não deu muito certo. O que deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Uma pergunta que essa análise provoca, se esses mecanismos tradicionais de controle falharam ou até pioraram a situação, como é que seria possível então limitar de verdade ou até desafiar um poder estatal com essas características que Rothbard descreve? Como lidar com essa natureza e esses jeitos que ele tem de se proteger?